Jornal da Band, Band Eleições, todas as informações, eleições 2024. Não perca a data, 6 de outubro, eleições em todos os municípios brasileiros. Os municípios terão primeiro e segundo turno e outros municípios apenas o primeiro turno, que é o caso de Votorantim, eleição em apenas turno único no dia 6 de outubro. As informações sobre as eleições aqui no Jornal da Band tem um oferecimento de Facop, pós-graduação em odontologia, triagens de pacientes de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. Tá certo. A Band FM segue entrevistando então os candidatos e candidata à Prefeitura de Votorantim. O entrevistado de hoje é Carlos Augusto Pivetta, do PSB. Candidato, eu vou explicar, antes de mais nada, eu vou explicar como é que funciona a nossa entrevista e aí sim a gente inicia com os questionamentos. A entrevista terá um bloco de 30 minutos. Não há parada de cronômetro, obviamente é uma entrevista com perguntas e respostas e cada candidato deve ficar atento ao seu tempo. O cronômetro está bem do seu lado esquerdo, está o cronômetro aqui da Band FM e é só agora ficar atento ao bloco de perguntas. Carlos Augusto Pivetta, candidato do PSB, muito obrigado por estar conosco, por ter aceito esse bate-papo com os nossos ouvintes, com os eleitores da cidade de Votorantim. Então a gente começa esse bate-papo com uma pergunta que é muito semelhante à pergunta para todos os candidatos. Porque o senhor quer voltar a ser prefeito, o senhor já foi prefeito em Votorantim, porque o senhor quer voltar a ser prefeito em Votorantim, e o que o senhor faria de diferente daquilo que o senhor fez enquanto foi prefeito no mandato anterior? Boa pergunta, Paulinho, mas primeiro quero parabenizar a Band, agradecer a você, Paulo, a Douglas, a toda a equipe de produção aqui. Tô de olho já nesse trem, bem grande, né? Tem 29 minutos e 34 segundos nesse tempo pra gente falar. Parabenizar pela iniciativa, né? O espaço democrático da rádio, de uma forma igualitária. Os candidatos que têm propostas, obviamente, vão apresentar com todas as suas possibilidades. E é assim que se faz rádio. Eu fico feliz, inclusive, porque é uma rádio de Sorocaba, dando espaço para nós, candidatos lá de Votorantim, né? E é claro que a audiência de vocês atinge também o cidadão votorantinense, e por esse motivo nós nos orgulhamos de estar aqui hoje. Sobre a sua pergunta, Paulinho, me permita, desculpa chamá-lo assim, porque a gente escuta as narrações desse moço há muito tempo, né? Mas a sua pergunta é muito importante. Votorantim hoje, ela tem 29 mil pessoas no cadastro único do Bolsa Família. Uma população de 128 mil habitantes. 29 mil estão penduradas no cadastro do Bolsa Família. Nós temos hoje, pela primeira vez na história de nossa cidade, os piores indicadores da educação. A educação de Votorantim, ela não conseguiu atingir as metas do IDEB e estão abaixo da média do estado. O índice de mortalidade infantil de Votorantim, em 2022, foi 70% acima da média do estado. Em Votorantim morrem 70% mais crianças até 1 ano de idade no índice de mortalidade infantil do que a média do estado. As obras de infraestrutura foram relegadas. O sistema de transporte ficou 4 anos sem licitação e mesmo com a licitação agora, nós temos déficit de linhas, déficit de horários, desorganização do sistema. A cidade não tem atraído novos empreendimentos comerciais, industriais, muito pelo contrário, cria dificuldade para que a iniciativa privada se instale em Votorantim. Nossos jovens têm como única atividade na cidade as adegas de finais de semana. Esta é a cidade que nós estamos vivenciando hoje. E o que é pior, programas sociais, obras de infraestrutura, como o aterro sanitário, que já haviam resolvido grande parte dos problemas da cidade, voltaram a ser problemas novamente. Diante desse quadro, um grupo de lideranças políticas, religiosas, sociedade civil, vem clamando por lideranças que tenham capacidade de colocar Votorantim novamente, de realizar as mudanças que Votorantim precisa. E nesse contexto, foram me colocar esta missão novamente. Por quê? Porque eu já tenho experiência, nós já governamos a cidade, você sabe muito bem que efetivamente eu estou há 12 anos sem disputar a eleição, mas não desconectado dos problemas da nossa cidade, até esperando que surgissem lideranças novas que pudessem colocar Votorantim no lugar de destaque. Infelizmente, o povo foi arriscando, e as lideranças que surgiram só fizeram Votorantim retroceder no tempo.
Então, por esse motivo, eu aceitei essa missão de liderar um novo grupo político que não tem nenhum viés de discussão mais ideológica, mas está preocupado com a solução dos problemas de nossa cidade. Então é um grupo heterogêneo, com vários partidos, é o Progressistas, União Brasil, o PSB, que é meu partido, o PDT, o PSD, e nós formamos essa frente para que possamos fazer as mudanças que o Votorantim precisa. Quanto à segunda questão, o que eu faria de diferente? Eu trabalhei muito quando fui prefeito. Eu diria que o Votorantim, tanto no período que eu fui vice do Caçola, quanto agora, recentemente, quando eu fui prefeito, nós trabalhamos muito. Nós resolvemos os principais problemas de infraestrutura da cidade. Como eu falei, despoluímos o Rio Sorocaba. Diziam que era sonho, nós despoluímos. Nós resolvemos os problemas de aterro sanitário, os problemas de enchente, implantamos as galerias, fizemos as grandes avenidas que a cidade precisava. Mas trabalhei tanto, buscando recursos, etc., e descuidei de uma coisa que hoje eu sei que é fundamental. Eu deixei de estar mais próximo da população. E quando você se afasta, às vezes, daquela proximidade, do calor da população, a gente acaba cometendo erros. Então eu tenho certeza absoluta que, em voltando a ser prefeito, eu quero estar cada vez mais próximo da população, eu quero ouvir cada vez mais as pessoas, eu quero fazer com que as pessoas tenham cada vez mais participação no governo. E é por esse motivo, então, que eu digo que o que eu faria de diferente? Vou continuar trabalhando, vou continuar lutando, tenho capacidade, tenho experiência, mas eu vou ouvir mais a população. Agora, Piveto, só para pegar um gancho nessa sua resposta, então, quais seriam as suas ideias para aumentar essa participação do cidadão dentro do governo, dentro das ações da prefeitura? Como é que você pretende promover essa transparência do seu governo? Primeiro, modificando a forma de fazer governo. Hoje é feito por repartição. O cidadão procura, olha o nome, repartição pública. Você reparte o poder em diversas secretarias, diversos cidadãos que tem lá, cada um se torna um prefeito e a pessoa fica... Você contabilista, experimente abrir uma empresa em Votorantim, você passa por 10 pessoas diferentes, né? Ao passo que, se nós criarmos uma visão moderna de governo chamada sistêmica, nós conseguiremos fazer com que toda a prefeitura trabalhe com a mesma sinergia. Então, mudar a forma, não vou me alongar aqui no que é uma gestão sistêmica, mas é muito fácil compreender. A segunda questão, nós vamos fortalecer os conselhos. Conselho da Criança e do Adolescente está pedindo, pelo amor de Deus, porque os representantes da prefeitura não participam. O Conselho do Idoso tem representantes da prefeitura, mas não tem poder de decisão. Então nós precisamos fortalecer os conselhos. Terceiro, eu já implantei o orçamento participativo no passado. Agora nós vamos implantar o orçamento democrático. Cidadão decide para onde vai gastar o dinheiro, né? Quais são as obras, quais são os programas necessários. E vamos fazer com que a prefeitura como um todo, nos diversas formas de sistema, sobretudo usando a tecnologia, eles possam participar diretamente das decisões e diretamente da solução dos problemas. O cidadão, quando ele passa na rua e vê um buraco, ele às vezes não tem a quem reclamar, ou é muito burocrático para ele reclamar. Na medida em que nós criarmos sistemas que ele já possa tirar uma foto, encaminhar para a prefeitura, já receber essa resposta, receber quando vai acontecer aquele tapa-buraco, a solução, estou dando um exemplo muito simples até, ele começa a participar da solução dos problemas. Quando você chama todas as partes envolvidas na educação, como a comunidade escolar, os pais dos alunos, os funcionários, os dirigentes, os professores, para debater o modelo de educação que eles querem, você está dando participação popular. Então nós vamos apostar muito na participação popular e os nossos secretários, o servidor público será motivado a agir assim também. Candidato, mudando um pouquinho para a educação, o IDEB em Votorantim foi de 5,5, ficou um décimo acima da média do estado, 5,4. Ainda assim, não. Baixo... Tinha uma meta. O IDEB em Votorantim de 5,5 ficou um décimo acima do estado. Ainda assim, baixo, já que a meta era de 6,2. Aí sim. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e garantir acesso igualitário à educação para todas as crianças do município de Votorantim? Exatamente. Então, primeiro, que se o IDEB tinha uma meta, até bom explicar isso para as pessoas, é porque era aquilo que a cidade poderia entregar. Cada município e cada unidade da federação, ela tem uma meta.
com base no número de alunos, com base na frequência, com base na média das provas que se fazem. Então, o Votorantim entregou menos do que ele poderia fazer. E não é culpa dos profissionais, não é culpa dos professores, não é culpa da comunidade escolar, não é culpa dos funcionários. É culpa da falta de um planejamento. Como é que a gente chega nisso, então? E já falando da educação. Primeiro, nós temos que priorizar a infância. O primeiro lugar que a criança chega após a sua família, a primeira célula que ela encontra após a sua família é a creche. Então nós vamos priorizar a educação infantil. Eu fui o prefeito que mais construiu creche na história da cidade. Quando eu entrei tinha 10, construí 5 e deixei 2 em construção e uma assinada com o governo do estado para ser construída depois. É meu compromisso zerar o déficit de creche. E não é só ampliando creches às vezes, porque nós temos lá, Douglas, berçários com 20, 25 crianças. É um absurdo, não tem profissional, não tem auxiliar de serviço infantil que consiga dar conta, ainda mais que você tem um professor a cada 3 berçários, né? Com falta de atividade pedagógica com essas crianças. Então, o primeiro passo nosso é priorizar a educação infantil para que todas as crianças venham para dentro da escola. A criança que começa na creche, ela começa melhor, ela já tem um suporte melhor para as séries seguintes, né? No ensino fundamental e daí por diante. Segundo, nós temos que rever o Plano Municipal da Educação. Tem que ter um plano pedagógico para a cidade. Os profissionais da educação, eles têm que saber para onde eles estão indo. E um plano pedagógico debatido com a sociedade, que não pode ser importado de nenhuma cartilha. Tem gente que fala em implantar cartilha. Nós somos absolutamente contrários, porque os nossos profissionais da educação, o departamento pedagógico tem que funcionar. Extinguir o departamento pedagógico da cidade. Nós já vimos em 2012, olha a nossa visão, preparado, desapropriado um terreno lá no Jardim São Luís, para que nós tivéssemos um centro de desenvolvimento da educação. Nesse centro de desenvolvimento da educação, ele teria 2 vertentes. Uma direcionada aos alunos, com robótica, museu de língua portuguesa, planetário, tudo aquilo que a criança precisa como suporte pedagógico transversal, extracurricular, na questão do meio ambiente, enfim. E, de outro lado, toda a parte de suporte pedagógico aos profissionais, né? Permanente. Nós teríamos um grupo de profissionais pedagógicos pensando a educação de Votorantim, avaliando resultados, conversando com os profissionais permanentemente. Então nós vamos implantar sim esse centro de desenvolvimento da educação. Olha a diferença. Para que a gente possa desenvolver a cidade de uma forma tripartite. Então eu tenho absoluta certeza com a experiência que eu tenho, e posso dizer isso com tranquilidade, porque eu sou o único prefeito amigo da criança, porque eu cumpri todas as metas, todas, pleno. Teve gente que já ganhou troféu, mas não no pleno. São 100 prefeitos no Brasil que receberam, eu fui um deles. Nós cumprimos todas as metas e todos pela educação. E eu tenho da Fundação Abrinq, e eu vou cumprir novamente essas metas e vamos além delas. Nós vamos fazer de Votorantim uma cidade educadora. Nós vamos aproveitar os espaços públicos, nós vamos aproveitar os diversos projetos sociais, linkar todo esse trabalho da cultura, do esporte, dos diversos setores com a educação, para que todos esses espaços possam contribuir de uma forma organizada com a nossa educação. E assim nós vamos sair rapidamente, muito rapidamente, porque é uma geração de crianças que nós estamos perdendo. Para finalizar, Douglas, um olhar que as pessoas não estão tendo. Eu acho que já falei isso aqui. A cada 36 crianças que nascem hoje, uma tem espectro autista. Todas as salas de aula têm uma criança com algum grau de autismo. E a escola não está sabendo lidar com isso. Primeiro, porque não há nenhum programa para isso. E os programas que tem são tímidos. Segundo, porque a saúde não está na escola. Quando você tem esse tipo de problemática a ser enfrentada, você só resolve com terapias, com equipes multidisciplinares, com terapeuta ocupacional, com psicólogos, com todas aquelas equipes de suporte, para que essa criança tenha o seu desempenho de inclusão satisfatório dentro da sala de aula e que os outros profissionais possam também atuar junto a ela. Infelizmente isso não acontece. Você sabe quantas crianças estão aguardando para serem laudadas, para serem diagnosticadas em Votorantim? 1.200 crianças. Nós temos hoje 1.200 crianças
esperando há 1, 2, às vezes 3 anos, para ter o seu diagnóstico de em que grau de autismo ela tem, e assim ter a sua terapia adequada colocada a ela, para que o profissional possa atuar. Olha o prejuízo que essas crianças estão tendo. Nós não estamos falando de 10, 20, nós estamos falando de 1.200 crianças em nossa cidade. Então, esses novos desafios, nós estamos preparados para enfrentar. E é por isso que eu digo para você que a educação é que fará, não só no discurso, mas vai dar a linha de desenvolvimento da nossa cidade. Tá certo. Só em termos de orçamento da cidade, primeiro a saúde, depois a educação dentro da divisão de exatamente, verbas, né? Exatamente. Perfeito. São 6h36. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito da cidade de Votorantim, Carlos Augusto Pivetta, do PSB, dando sequência à sabatina com todos os candidatos. São 7 candidatos à prefeitura de Votorantim. Iniciamos ontem com o Marcão Papeleiro do PT e dando sequência hoje para Carlos Augusto Pivetta, do PSB. PSB. Assunto é saúde, Pivetta. Hoje, muitos pacientes em Votorantim acabam buscando atendimento fora da cidade, principalmente em Sorocaba. Muitas vezes tentando agilizar aí uma consulta ou exame. Como você pretende, de que forma, planejar melhor o atendimento, principalmente nos postos de saúde e hospitais da cidade, garantindo um pouco mais de eficiência e, quem sabe, até redução no tempo de espera? Primeiro, nós temos que organizar o sistema de saúde na cidade. Com todo respeito, nós não temos profissionais, são equipes contratadas de forma temporária. Então, hoje o cidadão, ele passa num médico, daqui 6 meses, quando ele retorna por algum motivo, é um outro profissional. Segundo, nós precisamos integrar todo o sistema de saúde em protocolos únicos. Terceiro, nós precisamos, então, primeiro fazer funcionar. Essa é a primeira questão. E aí eu venho assumir um compromisso. Porque como é que se fala? Como é que eu vou saber que realmente está funcionando um sistema de saúde? Além dos indicadores, como eu falei, da mortalidade infantil, por exemplo, o que mostra a falência do nosso sistema de saúde, né? É quando a pessoa tem os serviços básicos colocados. Eu estou assumindo o compromisso de que todos terão a sua consulta, o seu exame realizado no prazo máximo de 30 dias. Se nós conseguimos reduzir esse prazo de atendimento nas mais diversas especialidades, nos mais diversos tipos de exames, nós vamos produzir diagnóstico com antecedência, nós faremos um trabalho muito mais rápido de cura, de acertar o diagnóstico daquela pessoa, de poder fazer o tratamento adequado e com isso a gente barateia o custo. No mais, nós precisamos fazer os investimentos necessários. Então, se nós conseguimos baratear o sistema, porque ele funciona de uma forma racional, aí a gente consegue também, porque é um paradoxo. Quanto mais a saúde fica tecnológica, mais cara ela fica. Então, nós precisamos barateá-la para poder fazer o enfrentamento da tecnologia. E nós faremos isso racionalizando, reduzindo o tempo de espera. Não é possível, mas não é possível mesmo, que a pessoa tenha um único dia para marcar o seu plano de saúde, para marcar a sua consulta. Veja, a pessoa que tem o seu convênio médico, a pessoa que tem um sistema particular que consegue pagar, ela consegue agendar a sua consulta pelo smartphone. O acesso à saúde tem que ser igualitário, ele iguala as pessoas. É na saúde, no acesso à saúde que nós tornamos todos iguais. E é isso que nós queremos fazer. Quem usar o Sistema Único de Saúde, ele tem que ter a mesma eficiência daquele que usa um plano de saúde, daquele que tem o sistema particular. Se o sistema de saúde público, o sistema de saúde particular consegue, por que o público não consegue? Os profissionais são os mesmos. O mesmo médico que atende no centro de saúde, ele atende no consultório particular. Os mesmos instrumentos aqui, ó, o mesmo tablet, o mesmo sistema colocado para as empresas operadoras particulares pode ser adquirido pela prefeitura. O que muda? Gestão, né? É gestão. Você matou, é gestão. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui prefeito, eu criei
um sistema de motoboy para levar o remédio de alto custo na casa das pessoas. Eu estou falando em 2009, nem tinha Mercado Livre, não tinha nada disso. E a gente não tinha iFood, e a gente já se antecipou a tudo isso daí. Por quê? Porque é muito mais barato do que fazer aquele coitado sair da casa dele, vir no centro da cidade, esperar o dia para pegar o seu remédio de alto custo. Mas não, vamos levar na casa das pessoas, é muito mais simples. É uma questão de gestão, é uma questão também de você se colocar no lugar do outro. E é uma questão de fiscalização também sobre algumas situações. Então nós faremos com que a saúde funcione, assumindo esse compromisso. E aí esses dias, só para contar uma história, eu falei isso numa reunião, você é louco, duvido. Falei, quando eu falei que em 60 dias eu tiraria todas as carretas do centro da cidade de Votorantim, também me chamaram de louco, falou que duvido. Em 60 dias, em fevereiro de 2009, não tinha mais nenhuma das 1.000 carretas rodando no centro de Votorantim. E eu sei como eu vou fazer isso, eu estou preparado. Nós temos uma série de instrumentos que vão de telemedicina a cuidadores de suporte de idoso na casa. Nós vamos fazer com que a estratégia de saúde da família chegue em todas as casas. Nós vamos fazer uma revolução do ponto de vista de atendimento, de qualidade de atendimento na saúde em Votorantim, não tenho dúvida disso. Eu sei fazer, eu estou andando por aí, estou olhando os municípios que já conseguiram implantar soluções não só tecnológicas, mas humanas, de como fazer a coisa funcionar, as dificuldades, onde eles conseguiram superar essas dificuldades e fazer a saúde funcionar. Em Votorantim, o que falta, e faltou muito ao longo dos últimos anos, foi gestão. Eu vou te dar um exemplo. O pediatra em Votorantim, ele é obrigatório mensalmente até o 6º mês da criança. Depois do 6º mês, não. Aí não tem mais pediatra. Aí é só a cada 3 meses que ele passa pelo pediatra. Nós vamos reimplantar o programa Bebê Saudável para que tenha pediatra até 1 ano de idade. São medidas assim que você reduz as doenças, você previne as doenças. E nós vamos trabalhar com as populações mais vulneráveis, como, por exemplo, o idoso, para que, com atividade física, com atividade de lazer, com outras questões, com cuidado na casa dele, a gente impeça também que ele adoeça. São as pessoas, as crianças, os idosos. E fazer com que a estratégia da saúde da família funcione. Nós vamos ampliar o número de equipes. O Melhor em Casa, por exemplo, tem uma equipe. Quando eu saí em 2012, tinha 2, não era nada. Hoje tem uma, 12 anos depois. Então não dá. Gastando dinheiro com saúde, muito. O pronto atendimento central, que é administrado por uma OS, ele recebe 18 milhões de reais ano para atender ali no centro. O hospital municipal, o Moriá, que atende a todo o hospital, né? Também uma OS, recebe 24 milhões de reais anos. Então, para tocar um único pronto atendimento, a empresa que está lá recebe 18 milhões de reais anos. Nós vamos rever esses contratos, porque tem alguma coisa errada, dado o tipo de atendimento que é feito. Candidato, com relação à infraestrutura, lá no início da sua fala, o senhor destacou um pouquinho da infraestrutura. Quais são as suas prioridades em termos de obras de infraestrutura na cidade? Como pretende financiar e implementar os projetos que o senhor tem em mente? Bom, primeiro, nós temos que recuperar a cidade. Te dou um exemplo. Nós conseguimos com o governo federal a construção de grandes piscinões para que evitasse enchente na região da Chave, da Barra Funda, a região central da cidade, melhor dizendo, né? Está tudo detonado. Douglas, 12 milhões de reais colocado ali, nunca tiveram qualquer tipo de manutenção. E agora, toda a região do Jardim Paulista, do Curtume, nós também tínhamos piscinões, deixaram abandonado durante todo o tempo, agora estão fazendo lá algumas obras de último momento. Parabéns, não vou entrar nesse detalhe porque a gente sabe. Mas primeiro nós temos que recuperar o nosso aterro sanitário e implantar, sim, algumas novas vias, cuidar muito da mobilidade urbana da cidade, né? A ponte ali próximo à empresa Splice, para que a gente tenha ligações sobre o Rio Sorocaba. Pretendemos construir uma ponte ali, pretendemos construir uma outra ponte
próximo a 31 de março, dando caminho à luz do Patrocínio Fernandes. Nós precisamos dar mobilidade com a interligação com Sorocaba. Nós temos já um planejamento que a gente não coloca claramente, porque envolve inclusive interesses imobiliários sobre essa região. Nós temos, por exemplo, a interligação da Gisele Constantino com a Avenida Tiradentes, para você criar um outro corredor comercial da cidade naquela região. São vários empreendimentos, são várias obras que nós estaremos realizando, mas primeiro recuperando aquilo que se tem. E quando a gente fala de infraestrutura, eu não posso esquecer do meio ambiente. Nós precisamos fazer com que a cidade pelo menos cuide. Eu não posso ficar falando, vamos fazer obra, se a cidade sequer está cuidando do lixo dela. Se a cidade não tem sequer um programa de coleta seletiva decente implantado. Então nós vamos sim utilizar muito isso, nós vamos investir muito no sistema de parques, né, com ciclovias, não determinadas ciclovias que a gente viu acontecendo lá, que estão, agora está sendo até desmanchada, né, até desfeita. Mas nós vamos sim fazer as ciclovias com planejamento, com meio de mobilidade, vamos implantar a tarifa zero no sistema de transporte como forma de fortalecer o comércio, como forma também de mobilidade urbana. Então, a mobilidade vai receber uma atenção muito especial no tocante às obras de infraestrutura. Agora, o assunto importante também é a segurança. A segurança da cidade, os pequenos furtos que acontecem também no centro, na região central da cidade. Muitos comerciantes reclamam sobre essa falta de segurança. Como é que você pretende lidar com isso? A Guarda Civil Municipal, você acha que hoje o papel da Guarda está sendo bem executado na cidade? Fala um pouco sobre segurança. Paulo, quando eu fui prefeito, quem criou a Guarda Municipal fui eu. Então eu posso dizer com orgulho que eu quero uma Guarda Municipal fortalecida. Quando eu criei a Guarda Municipal, tinham 30 homens. Estou falando de 2012. Né? Foi criado em 2011, treinar, capacitada, concurso, etc., para você começar fortalecendo ela. Hoje, tem 29 homens, 29 soldados da Guarda Municipal, 12 anos após. O que 29 pessoas fazem numa cidade como Votorantim, trabalhando em turnos, inclusive? Você tem 4, 5 pessoas por horário de expediente trabalhando. É um absurdo, então, falar que você tem, jogar nas costas da Guarda Municipal os problemas de segurança da cidade, porque a Guarda Municipal não tem nenhum tipo de incentivo, de infraestrutura para que ela possa fazer o seu papel. Cobrar da Guarda Municipal hoje é uma grande injustiça. Então, primeiro, nós fortaleceremos e ampliaremos significativamente o número de soldados, o número de guardas dentro de Votorantim, capacitados para fazer o enfrentamento naquilo que é de competência do município. Segundo, nós faremos com que o Centro de Operações de Inteligência, Integrado de Inteligência, o COI, funcione. Eu tenho visitado cidades, eu fui em Valinhos, lá tem um centro de operação integrado. Valinhos é a 4ª cidade mais segura do Brasil. Tudo se resolve a partir dali. Dentro daquela sala você tem bombeiro, polícia militar, polícia civil, defesa civil, guarda municipal, prefeitura, todos eles acompanhando sistematicamente os indicadores, acompanhando a movimentação das pessoas, inclusive sobre a criminalidade. É óbvio que se você tem uma pessoa, esses dias me perguntaram, aquela pessoa foi presa já 1, 2, 3 vezes por pequeno furto, volta para a rua. Mas se você tem o COI e você identifica aquela pessoa na rua, o COI passa a segui-la, saber que aquela pessoa potencialmente pode cometer um crime, porque ela está 11 horas da noite andando pela rua e ela é já uma pessoa que várias vezes furtou. Então o importante é evitar o crime, não é depois sair atrás da imagem para buscar o criminoso, né? As muralhas eletrônicas que podem impedir a chegada de veículos furtados ou a saída de veículos que cometeram crimes da cidade. Eu sei que vão dizer, mas Votorantim já tem. E aí eu faço o desafio. Que soldado está lá naquela sala? Que PM está lá naquela sala? Que guarda municipal está lá naquela sala? Nunca. Se existe, porque dizem que existe, não tem operador algum dentro dela. Então, é um dinheiro absolutamente... É um dinheiro gasto de uma forma absolutamente até irresponsável, porque você coloca um equipamento na cidade e não tem quem faça a operação desse equipamento. O COI demonstra isso. Nós estamos agora numa época de queimada.
A Defesa Civil, quando percebe pelo COI uma fumaça, você tem drones, eu vi lá drones de 6 quilômetros que eles conseguem chegar, que chega antes de qualquer pessoa com imagem aérea para saber se aquele foco de fumaça é um foco que realmente pode causar algum estrago, que é um mero quintal que a pessoa está fazendo uma queima inadequada, é verdade, e você pode levar até ela a Guarda Municipal ou um órgão ambiental para fazer a atuação. E se for uma queimada mais grave, o bombeiro imediatamente já está ali, já é acionado, você já faz o cerco. Então é assim que você cuida de uma cidade de uma forma inteligente. É assim. Um outro problema que o COI resolve, nós temos muitos terrenos baldios que as pessoas insistem em jogar entulho. E como é que você faz com o COI? Você tem as câmeras no percurso, quando você já percebe a pessoa com aquele veículo dela, com aquele carrinho de mão, caminhando naquela direção, a GCM já chega antes dela e atua ela por crime ambiental. Então você dá aquela teoria da janela quebrada. Você dá uma outra forma de organização para a cidade. A cidade passa a entender que tem comando. A cidade passa a entender que tem autoridade. E as forças policiais da cidade, elas vão agir de uma forma repressiva mais forte na medida em que elas têm mais elementos para fazê-lo. Não ficar rodando pela cidade a noite toda, gastando combustível e sem efetividade nenhuma. É dessa forma que nós vamos combater a criminalidade. E fazendo abordagem. Nós falamos de morador de rua, pessoas em situação de rua, tenho 35 segundos, e aí, para concluir, nós teremos que fazer abordagem dessas pessoas. Se você não fizer abordagem, você não sabe se é caso de saúde, se é caso de segurança ou de encaminhamento. Eu quero aproveitar os 21 segundos que eu tenho ainda, não sei se depois eu posso. Só um questionamento rápido, 10 segundos. Preocupado com a ação movida contra o seu vice, o Érico Romero? De forma alguma, muito pelo contrário. Amanhã ou depois da manhã já sai a sentença, elimine esse assunto, já está resolvido. Nós estamos muito felizes com o nosso vice-prefeito e vamos à vitória. Tá certo. Esse Carlos Augusto Pivetta, candidato à Prefeitura de Votorantim pelo PSB, hoje é o nosso segundo convidado, entrevistado nesta sabatina com os candidatos à Prefeitura da cidade de Votorantim. Ontem iniciamos com o Marcão Papeleiro do PT, hoje com Carlos Augusto Pivetta do PSB e amanhã... Amanhã, Fernando Oliveira, dia 29, Mauro dos Materiais, dia 30... Fabiola Alves, dia 2 de setembro, próxima segunda-feira, Luciano Silva, e dia 3 de setembro, próxima terça-feira, Weber Manga. Agradecendo Carlos Augusto Pivetta e dizendo que o oferecimento das informações eleições 2024 aqui no Jornal da Band é de Facop, pós-graduação em odontologia, triagens de pacientes de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. E daqui a pouco você ainda ouve no Jornal da Band